Olá, Jadloggers! Estamos aqui para a gravação de mais um Jadcast. E hoje a gente tem um Jadcast completamente feminino. E a gente vai estar falando de um tema muito legal. A gente vai estar falando sobre jornada do cliente. E o que é a jornada do cliente, a jornada do usuário, a importância disso para os sellers, para os empreendedores, para os empresários, para as empresas como um todo. E para falar desse assunto, nós temos duas mulheres super preparadas que trabalham aqui na Jadlog e conhecem esse tema como ninguém. Camila Pérez, ela é especialista em UX, que é a experiência do usuário. Obrigada, Camis. Obrigada, Rô, pelo convite. E estamos com a Adriana Kazan, que é a responsável pelo marketing e estratégia aqui na Jadlog. Obrigada pelo convite, Rô. Gente, muito feliz em estar fazendo esse podcast feminino para a gente trazer um tema tão pertinente, um tema tão importante, que é falar realmente da jornada do cliente, da jornada do usuário. Então, Ká, eu queria entender primeiramente de você o que é a jornada do usuário, do cliente. Bom, a jornada é tudo aquilo que o cliente vai fazer, o que ele precisa fazer de acordo com uma proposta de algum produto que a gente esteja oferecendo, né? Então, se ele vai fazer um pagamento, se ele vai comprar uma passagem aérea, ou se ele vai mandar alguma coisa para alguém em algum lugar. Então, a gente começa a observar o comportamento dele, como que ele tá, em que condições ele tá, em que ambiente que ele tá, para ele conseguir fazer essas etapas, né? Da forma do começo ao fim, sem nenhum problema no meio do caminho. Então, é isso. Ele precisa começar e terminar o que ele precisa fazer. E dentro desse processo tem as etapas que facilitam o trabalho para entender como que do que esse usuário está precisando, do que ele está sentindo falta e onde muitas vezes as empresas estão falhando, errando e não conseguem entender o porquê que elas não conseguem atingir tal produto. Por exemplo, a gente vê assim duas empresas concorrentes de e-commerce, de venda de roupa fitness. Uma, produtos parecidíssimos, igualzinho, tal, vende shorts, vende top, não sei o quê. Só que uma tá lá bombando, tá lá crescendo, e a outra ali estagnada, parada. Por quê? Provavelmente é porque essa que está vendendo super está conseguindo entregar o que os usuários estão querendo, né? Então, dentro desse processo, a gente tem várias metodologias, vários mecanismos que a gente consegue identificar e atacar mais assertivamente ali o que esse usuário está querendo, né? Então... E aí, pegando o gancho nisso que você falou, em algum momento resolveram criar essa função dentro das empresas, né? Poxa, sim. Vamos analisar a jornada do cliente. O que você vê, assim, já que você está por dentro, né? Está vivendo essa experiência na sua carreira, desenvolvendo, aliás, uma carreira muito bem sucedida. Como é que você vê, assim, por que é tão importante a empresa se preocupar com a jornada do cliente? Porque, primeiramente, sem o cliente, a empresa, muitas vezes, não vai, né? Ela não existe sem o cliente. Exato. Então, olhar para o cliente, perceber o que o cliente quer, é, assim, a menina dos olhos. E as empresas que se voltam para o cliente tendem a ter melhores resultados. Melhores resultados, melhor conversão, enfim, melhor tudo. Assim, índices que crescem consideravelmente, assim. É uma coisa que você consegue medir muito rápido. E aí você também falou existem formas de mensuração e metodologias para você fazer esse trabalho. Fala um pouco disso, assim, o que na sua função você vê que funciona melhor e o que você mais gosta de fazer nesse sentido? Bom, para a gente começar a entender, né, começar a entrar dentro desse universo do usuário, primeiramente a pesquisa, né, e as entrevistas. Tem que falar com o fatos e dados. Tem que falar com ele, escutar o que ele tem para dizer e recolher tudo isso. Sem o dado, a gente não faz nada. Exato. Nada. Então, a gente precisa do dado, a gente precisa do insumo real. E aí, sim, a gente começa as outras estratégias. Então, a partir...
ponto principal é a entrevista. A gente chama de discovery, ou tem lugares que chamam de imersão, mas esse é o ponto principal. E a partir disso a gente vai para outros lugares. Então pode ser um teste de usabilidade, né, com um protótipo mais simples, mas que a gente dá para o usuário fazer. Boa. Pode ser um teste AB, onde a gente coloca versões ali para que o usuário também interaja e a gente consiga acompanhar o comportamento dele. Então, e aí, a partir daí, com mais dados de novo, É isso. a gente consegue ir para uma solução final, né? Para um lugar mais assertivo dentro do comportamento que a gente viu lá. Legal, e eu acho que é muito importante a gente colocar a necessidade de ter dados, de ter como medir as coisas antes de tomar decisão, né? Eu vejo que aqui na nossa jornada da Jadlog, né? Estamos falando de jornada do cliente, na nossa jornada da Jadlog, a gente tem evoluído muito nesse aspecto e a gente começa a ver que os resultados vêm. Porque com os dados, com a análise de dados, você consegue provar para a companhia aonde que precisa colocar o dinheiro. Exato. Sim. Porque não dá, né? Assim, não trabalhamos a Jadlog e milhares de outras empresas, elas têm fins lucrativos. Então a gente precisa e tem dar comprovação. Sim. Exato. E aí, com dados, com análise de dados e pessoas voltadas para isso, é justamente onde a gente consegue defender onde colocar o dinheiro para trazer maior volume de resultados. E a gente sabe, assim, você que já está nessa área há um tempinho, a gente sabe que tem muitos pontos, né, de fraquezas, assim, que o usuário reclama, né? Então, eu queria que você trouxesse se você lembrar, assim, que você vê que é alguma coisa que você percebe que é algo comum pelas empresas que você já passou e que você fala, isso aqui tá todo mundo cometendo, ou praticamente todo mundo cometendo o mesmo erro com o cliente. Vai. O mesmo erro sempre. Geralmente, em jornadas de pagamento, a gente tem muito saque, muito chat, porque o cliente ele não consegue efetuar o pagamento de uma maneira mais efetiva. Então, ou se embanana com algum cartão de crédito, ou se embanana em algum momento. E é engraçado, né? Porque toda vez que a gente tá falando de pagamento e dinheiro, é sempre a gente dar o pau com o usuário. E é onde a gente precisa que não dê. É onde a gente precisa que funcione perfeitamente. Exatamente. E geralmente é o que mais tem questão de reclamação. Tem também que é a questão do rastreio, né? Eu trabalhei muito tempo com aviação, que a gente tinha, né? Rastreio de bagagem. E aí agora, quando eu entrei na Jadlog, também a gente tem a questão do rastreio das encomendas, sim. Das encomendas. E o rastreio também sempre é uma coisa assim, não está claro. Não entendi onde está a minha bagagem ou a minha encomenda. Não sei o que esse status funciona, o que sabe? É muito bom que você falou isso, porque assim, o rastreio, que a gente tem estudado bastante ultimamente, eu vejo que a origem do problema está na comunicação. Então, muitas vezes a gente vê que os status eles estão numa linguagem que é um pouco complicada para as pessoas, mais técnica, né? Exatamente, obrigada. Mais técnica, e que aí as pessoas que não estão trabalhando e não são especialistas nesse mercado não entendem. Então causa uma confusão. Então eu vejo que está muito na comunicação, e às vezes a gente dá até mais informação do que deveria, também causando outra confusão. Então, exato. Diria que são essas duas coisas. E no pagamento que você falou, você também acha que essa eu não sei, assim, você também acha que é na comunicação ou tem outra fonte de problema? Eu acho, tem um pouco a ver com a comunicação, porque pagamento você tem um leque de possibilidades, né? Com Pix, com cartão de crédito, com boleto, que seja. Então, deixar claro para o usuário que ele pode só escolher também é um desafio. Exato. Né? E às vezes tem
wallets separadas, né? Então eu tenho uma wallet, mas eu não posso colocar a minha aqui, eu só tenho que pagar de uma única forma. Aí o usuário também vai lá e reclama, Porque sabe? às vezes ele tem limite baixo no cartão, então ele quer Isso, pagar uma parte com o cartão, uma parte com uma parte com boleto. boleto. Ou seja, E já é um processo que ele tem muitas variáveis, né? Isso, exatamente. Mas então deve ter problema de comunicação, deve ter a falta de clareza, né? Falta de No clareza, geral, sim. e também uma complexidade inerente a esse processo de exato. pagamento. E para mim, assim, eu acho muito legal você trazer isso, porque assim, eu acho que a gente pode trazer também a questão de insights que a gente acaba tendo por conta da pesquisa, do começo da jornada, e como esses insights eles podem acabar sendo inseridos na empresa e trazer algumas soluções super simples, super práticas. Mas quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente não consegue enxergar. Então, como que é para você esse trabalho de mapeamento, de construção de insights e ver esses insights que às vezes são coisas mínimas? Você mudar o botão do site. Como é que você chega nessa Como conclusão? chega nessa conclusão? Depois da pesquisa, né, onde a gente conversa tudo, a gente consegue fazer um mapeamento também, que geralmente é um teste AB, né, numa tela, ou, enfim, algum teste de usabilidade. E aí a gente mapeia o comportamento do usuário na interação. Então, quando a gente está com teste de usabilidade, geralmente a gente grava e percebe para onde que o usuário vai com o dedo. Você consegue ver aonde ele está clicando? Consigo. O movimento do cursor? Mouse, a gente consegue ver, a gente consegue gravar. Muito legal. E depois a gente assiste isso com calma, né, um a um, para entender que movimento é esse, para onde que ele está indo, aonde ele clica primeiro, aonde ele achou que era para clicar e não era para clicar. Então a gente consegue ter essas percepções e mudar algumas coisas de lugar. Muito legal. E às vezes realmente é só um botão que muda de cor, ou muda vai estar embaixo, vai para cima. A gente consegue um retorno muito grande, assim, sabe? É muito, muito legal, muito legal mesmo. E é um negócio assim, teoricamente, para a gente que está de fora não tão simples, mas para você que já tem a prática, já tem o trabalho, é uma coisa simples e que traz um retorno muito grande para a empresa, às vezes em questão até de lucro, de mudança de comportamento, de tudo isso, de né? Conversão de venda. Conversão de venda. Com certeza. E aí tem que ter alguns conhecimentos de psicologia também, né? Um pouquinho, comportamental, né? Exato. Comportamental, porque é legal quando a gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa que ela tá fazendo um fluxo de pagamento, ela não tá com o mesmo estado de espírito de quem tá fazendo uma compra. Assim, no sentido de... Só se vive uma vez, eu mereço. Eu mereço, a compra. Sabe? A compra, assim. E depende muito do que ela tá comprando. Né? Então, se você tá pagando um boleto de uma conta, não é uma compra que você tá fazendo para si. E não é com tanto prazer, né? Não é com tanto prazer, né? Quem tá comprando uma passagem de avião tá feliz, porque vai viajar. Exato. Pacote de férias. Mas quem tá pagando um cartão de crédito, talvez... Pois é, o resultado dessa compra feliz. O resultado de que só se vive uma vez chegou, né? Mas sei lá, uma conta de energia, né? Uma conta de luz. O que a gente, inclusive, nada a ver com o nosso assunto aqui, mas que a gente deveria até ficar feliz, né? E agradecer. Poxa, que bom que eu tenho para pagar energia. Que bom que eu tenho energia e que eu posso pagar por ela, pela água, né? Gratidão. Gratidão, gratiluz, vamos! Mas é isso. E é muito legal, assim. Acho que pra mim essa é o que eu mais gosto de fazer, até essa parte do discovery mesmo, assim, de falar com as pessoas, entender o que tá acontecendo ali. Qual é o problema? Qual é o problema, como que a gente pode resolver esse problema. É muito legal você perceber o comportamento das pessoas, assim, se elas estão bravas, se elas estão felizes. Você consegue pegar isso pela análise? Consegue.
Jura? Muito Consegue, legal. porque a pessoa que clica 17 vezes no botão, ela tá Nervosa. nervosa. Uma boa palavra para substituir pela outra. Certo. Você viu que Gente, que ela tá interessante isso. nervosa. Essa parte eu não A conhecia. gente consegue perceber. Se ela rola muito a página, Pra cima e pra baixo. Ansiosa. ela tá ansiosa ou ela não tá achando. Por que ela tá rolando o tempo todo? O que ela tá procurando? Pra onde que esse olhar quer ir? Aí a gente tem também um pouco da questão mais do design, né? Também a gente tem o caminho do olho, né? Artes plásticas tem isso, a gente aprende. No design também a gente aprende. O olho começa da esquerda pra direita e vai descendo, né? Nossa. Então, interessante. o que tiver aqui, eu vou ver primeiro do que tiver aqui. Então, num posicionamento de um componente dentro de uma tela, num aplicativo, alguma coisa, se eu tenho uma coisa muito importante, eu ponho aqui. Se eu tenho uma coisa, parte superior esquerda. Aí, pessoal, canto, vocês que fazem aí os designs de vocês, principalmente os micros, os pequenos. Bela dica, hein? E aí, se eu tenho botão de ação, que geralmente é a última coisa que o usuário vai fazer, é um botão de ação, é um próximo, é um concluir, é um ok, canto inferior direito. Porque você passou por todo o processo e terminou a ação. Muito interessante. Muito. Tem esses macetes. E já que eu falei agora dos pequenos, dos micro, pequenos, provavelmente eles não têm condição de ter, eles são pequenos, né? Eles geralmente são uma ou duas pessoas tocando uma empresa. E eles não têm condição, às vezes, de ter uma especialista do seu gabarito. O que você aconselha para essas pessoas? Assim, elas não vão ter as ferramentas que você tem, mas o que elas poderiam fazer para poder analisar a experiência do cliente e tirar um proveito e um insight desse momento? Perguntar o que eles acharam. Pesquisa. Pesquisa. Primordial é a pesquisa. Perguntar o que eles acharam. Se você está vendendo alguma coisa, põe um QR Codezinho ali com uma pesquisa. Você gostou do meu atendimento? Você gostou do que você comprou? Você gostou de como você comprou? Eu acho que o feedback mais precioso, assim, para que se tenha é isso. E nesse caso, eu acho até que a metodologia NPS, Sim. ela traz coisas muito interessantes. Exato. E ela é simples de ser aplicada, porque você pode mandar, exemplo, se a pessoa tem uma loja que ela vende alguma coisa, né? Seja roupa, seja alguma questão tecnológica, equipamentos e tal. E então você tem os dados de quem comprou, porque você pede isso. Então, se você puder, na sequência de uma compra, mandar um convite para a pessoa responder, simples assim. O NPS ele é muito simples, tá no Google, todo mundo pode procurar como é que aplica. Mas basicamente você pergunta sobre a experiência que a pessoa teve para ela dar uma nota de 1 a 10. Sim. Então você consegue ver ali se ela está satisfeita, se ela é neutra, se ela não está satisfeita. E, além disso, você pode perguntar, se você quiser se estender um pouquinho mais, a respeito de características específicas do seu site, da entrega, do pagamento, enfim. E as pessoas respondem. As muito pessoas legal. gostam de responder. Eu acho que é imprescindível, assim, porque você entender o comportamento do seu cliente e ler realmente o que as pessoas estão dizendo, né? Eu acho que hoje em dia o que falta muito, no contexto geral, é as pessoas saberem ouvir, né? E quererem ouvir. Então, quando você para e resolve ouvir o seu cliente, por mais que às vezes você pode ter mais feedback negativo do que positivo no começo, e isso te aborrecer de alguma maneira, se você realmente respirar, filtrar, tirar a sua emoção da frente e realmente ler aquilo com a razão, talvez mude um insight dentro vire uma chave e você consiga virar o seu negócio, né? Mas as pessoas precisam aprender a ouvir os clientes, a ouvir as pessoas. E você concorda que esse é um maior desafio que as empresas enfrentam ao colocar um especialista de UX na empresa? Sim. Por quê? Muitas vezes, empresas maiores, né, tem toda uma questão, né, tem todo o backstage,
que tem diversas opiniões, diversos argumentos, que nem sempre vão ser o mesmo que o usuário está trazendo. Exato. Então, quando você faz uma pesquisa e traz o dado mostra que o B é melhor, mas a gente tem um pessoal interno insistindo no A, Como virar isso? como que a gente vira, como que a gente conversa, como que a gente argumenta. E é por isso que o dado é muito importante. Porque se você tem o dado ali, você não tem argumento, né? É a fotografia da sua realidade. O dado é a fotografia da realidade. Então não tem, a não ser que, né, seja muito insistente, mas não tem como você contra-argumentar ao que está ali. E aí é escolha, tomada de decisão, né? Então Mas difícil. a argumentação para investimento já está dada, né? Porque, sim. Aí fica tudo mais fácil. Exato. Porque é muito importante quando as empresas percebem a diferença que faz com essa ferramenta, né? No caso, você é a ferramenta. E sem a ferramenta, a diferença de conversão que tem dentro da empresa. E aqui, a gente está numa empresa de logística, mas a gente poderia estar falando numa empresa de loja de roupa, a gente poderia estar falando numa empresa de passagem aérea, que eu acho que até os problemas são muitas vezes até maiores. Eu acho que quem traz muito, até acho que é uma dica que depois a Camis até pode confirmar, quem traz muito disso, da experiência do usuário, é aquele filme O Estagiário, com a Anne Hathaway. Anne Hathaway e esqueci o nome do ator que faz o estagiário. Não é o Robert De Niro. Não é, mas é alguém da mesma faixa etária. Mas eu não consigo lembrar agora. Mas por quê? Porque tem uma cena que não sai da minha cabeça, é justamente ela indo na fábrica, aí ela pega a caixa, ensina as meninas como tem que dobrar a roupa dentro da caixa, como tem que fechar a caixa e como tem que mandar a mercadoria, porque pela experiência que ela teve, pelas reclamações que chegaram, o problema estava em as roupas chegarem amassadas, desdobradas, não sei o quê. Então ela foi na fábrica para ensinar. Então acho que esse filme trouxe muito desse insight do quanto a pesquisa e do quanto você ler as reclamações, entender o lado do usuário, é importante. E é legal que você falou isso, Rô, porque às vezes a gente se prende muito no UX como produto digital, sendo um site ou um aplicativo. E não, né? E às vezes é ensinar como é que dobra a roupa na caixa. Exato, pro unboxing ser feliz. Direto numa operação ou direto num fluxo de trabalho, a gente tá fazendo. E é Robert De Niro, tá? É o Robert De Niro. Muito bom. Minha memória tá boa. Muito bom. Me fala uma coisa, Camis. Você pode dar algum spoiler pra gente? Porque eu queria falar um pouco de Jadlog Entregas. Podemos? Boa! Vamos entrar em Jadlog Entregas. Bom, vamos lá, porque a gente está vivendo uma experiência super bacana. A gente lançou, já fez 1 ano, a nossa plataforma de fretes, que se chama Jadlog Entregas. E desde que a gente trouxe a Camila para trabalhar com a gente no nosso time, a gente tem evoluído muito. Exato. A gente começou com um site que a gente achou que estava super bacana. Não, depois a gente... tava bacana. Não sejamos tão críticos assim, com a gente. Tava bem bacana, mas assim, a hora que a Camila chegou, a gente começou a ver um monte de coisas para serem melhoradas. Exato. A gente aplica o NPS, a gente tem a opinião dos usuários e a gente atua em cima disso de fato, né? Então, você tem algum spoiler, assim, de repente, um último finding, alguma coisa que a gente tenha visto e que já esteja em produção, alguma melhoria bacana? Conta um pouquinho pra gente. A gente já trouxe, primeiro, uma revolução visual, né, com relação ao nosso componente principal, que é a nossa calculadora de frete. Muito bom. E a gente conseguiu colocar também algumas questões de usabilidade mesmo, né, com relação a funcionamento. Então, tinha
algumas coisas que acabavam passando e dando diferença no valor do frete, então a gente conseguiu ajustar isso. Ótimo. E a gente também tá mexendo no pagamento. Olha lá, gente, de novo, vamos essa ter questão do melhorias no pagamento. Temos melhorias no pagamento. Uhul. E foi muito legal, porque a gente começou a olhar para esse pagamento com uma opinião. E aí eu falei, vamos perguntar para os nossos usuários como que a gente vai fazer isso. E a gente aplicou a pesquisa. A gente recebeu um insight completamente diferente Do que esperava. do que esperava, do que a gente achava. E então a gente vai fazer essas melhorias aí, De baseado acordo com... no que eles trouxeram pra gente. Viu, Tá gente? sendo muito legal. E É tem muito uma- legal. Desculpa, falei em Mas, cima. não, vai. E tem uma coisa que eu gosto muito, que foi quando a gente melhorou a carinha do aplicativo para mobile. Essa daí foi incrível também, que a gente começou a trazer. Eu trouxe esse conceito, eu não sei se todo mundo já conhecia, que é o Mobile First, que a gente Explica. trabalha... Mobile First, né? A gente trabalha com o produto pensando em como ele vai ficar no celular ou no tablet, tanto faz, antes de ir na tela do computador. Então, o primeiro desenho, o primeiro pensamento que a gente tem é nessa visão. E é legal porque o site parece que você está navegando num aplicativo. Isso é muito legal, porque hoje todo mundo tá com o celular na mão, né? Exatamente. E aí, Então a facilidade da pessoa navegar fica muito mais fácil, muito mais simplificada. aí a gente trouxe essa mudança, a gente fez essa mudança para o Mobile First. A nossa home mudou toda, a calculadora mudou toda. E a gente viu, né, Drita? Eu mandei para você. Aí que eu quero chegar. A gente viu, de acordo com o Hotjar Analytics, que depois dessa mudança inverteu os acessos. A gente tinha mais desktop do que mobile e quando mudou a gente inverteu. A gente está com mais mobile do que desktop. Isso é muito legal, né? Porque hoje as pessoas estão assim, né? Uhum. Ninguém tá assim. Geralmente as pessoas estão assim. Então, a gente tem que ouvir. Ouvir, pessoal. Ouçam os seus usuários. A gente é uma empresa de logística, então nosso foco agora a gente está bem focado na plataforma, né, que é justamente para os pequenos e médios. Então, ouvir e fazer de acordo com o que vocês, né, pedem, eu acho que além de ser algo prazeroso para a gente, é um desafio muito legal, né? Porque a gente transmitir o que as pessoas falam e assim, a pessoa trazer aquela dificuldade para você e você ouvir aquela dificuldade, dar atenção específica para aquele problema, É um incentivo à contribuição. E é isso que leva a gente mais longe. eu acho. E esse caso né, foi emblemático porque, como a gente está crescendo, fica até aquela dúvida, né? A gente começou, então, quando a gente melhorou a usabilidade no mobile e a gente viu que virou mais gente usando o mobile do que o site, aí resta aquela pergunta, né? Será que, então, a gente não estava com demanda represada? Será que as pessoas não acessavam no mobile, achavam ruim e não continuavam? E agora a gente, até esse crescimento de conversões, de pessoas que fazem cadastro, que compram efetivamente, será que não foi também por causa disso? Eu acredito que sim. Possivelmente, Então, eu também assim, acho. é resultado na veia. E isso acaba trazendo pra gente um combustível pra gente ainda fazer mais coisa, né? Ainda continuar crescendo, fazendo tudo, né? Ouvindo mais e fazendo mais e desenvolvendo mais. Então, é uma roda muito positiva. Essa jornada é muito legal, né? Porque eu acho que ela começa com uma pesquisa, né? Aí você mapeia, aí você estuda, aí você apresenta, aí você argumenta bastante, e aí você implementa. Aí A você ordem é essa. mede
Aí você Aí você mede. mede. Aí você volta a dizer, ó, deu certo, deu errado, porque tem muito de teste aqui, É Muito de verdade. teste. Tem muito de você tentativa e erro Uhum. nesse processo, que é importante. Isso é Também. importante a gente não ter o medo do De errar. O erro, é. Porque se a gente também tiver o medo de errar, a gente paralisa, porque tem coisas que você faz e que você fala, tá, isso aqui tá óbvio. Sei lá, um botão que tá apagado, que ninguém consegue achar. Ah, isso é óbvio. Colocou o botão colorido, pronto, as pessoas começam a clicar. Beleza. Mas você tem aquela coisa que, tá bom, a gente tem uma inclinação aqui, vamos fazer um teste para ver se funciona. Uhum. Às vezes pode não funcionar. Tem vezes. algumas coisas assim. Exato. Acontece de, ok, gente. Então agora a gente viu que na verdade não funcionou e tá tudo certo. E aí volta. E aí a gente tem que incentivar, a gente não pode deixar que as pessoas não tragam mais as ideias. Se eu É isso, é começar nesse a ponto que eu ia copiar as chegar. ideias da Camila, ela vai uma hora falar assim, poxa, tudo que eu levo ela fala que não é pra fazer. É nesse Não dá. ponto que eu ia chegar. Porque aí, né, faz os testes e implementa. Qual é a sensação? Friozinho na barriga. Ai, gente, um friozinho na barriga, uma montanha russa, que você fica, agora tá valendo. E ver o resultado de uma jornada tão importante, né? Acontecendo. É muito legal, assim, é muito legal você ver dando certo, sabe, ali na produção, né? No negócio funcionando é muito legal, assim, muito satisfatório, sabe, assim, é realizador. Você olha pra lá, gente, Nasceu. Porque eu tenho muito assim, eu tenho muito do meu mundo de fantasia de Bob. Então, tipo, eu pego uma. O pessoal escreve pra mim assim, vai. Eu queria que o site da Jadlog tivesse borboletas e florzinhas. Aí eu fecho os olhos e eu começo a imaginar as florzinhas e as borboletas. Aí quando a gente consegue implementar, é brincadeira, isso não vai acontecer. Calma, gente, não vai ter borboleta. Calma, gente, calma, não vai acontecer. É um exemplo assim, né, esporádico. Mas aí quando você vê implementado as borboletinhas e as borboletas, do jeitinho que você queria, você fala, nossa, Sim, é isso. é isso. Você que estava aí trouxe um negócio para eu usar minha criatividade aqui e fazer o negócio acontecer. E é legal porque eu trabalhei em um lugar que o menino falava assim, que a correalização gera engajamento. É isso mesmo. Então, a pessoa que está usando a gente vê que participou da pesquisa, que participou da entrevista, vê que o que ela falou tá ali também, ela fala, pô, me ouviram, que legal. Sabe, assim, é muito legal. Isso você engaja com a marca, de fato. Isso traz um engajamento muito grande. Uma lealdade. Sim, é muito legal. E aí, eu acho que a gente já está indo para o nosso caminho final. Não sei se a Adri tem mais alguma coisa. Não. Ai, gente, quer dizer, teria para ficar aqui mais 3 horas. 3 horas, eu 3 também. horas, Teria facilmente. para ficar 3 horas. Mas eu acho assim, que a gente acaba falando para vários públicos, né? Então, a gente fala para o seller, a gente fala para o empreendedor, a gente fala para o microempreendedor, a gente fala para as outras empresas. E eu acho que o mais importante do Jadcast é que desde que ele foi criado, a gente se preocupa muito em ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre esse produto também, vamos por assim. E isso também acaba sendo uma jornada. Sim. E aí eu queria que você desse alguma dica também nesse sentido da importância. Eu sei que você já falou que o mais importante é você fazer a pesquisa para o seu cliente e tal, mas qual é o fator primordial nessa pesquisa? Então, assim, qual você determinaria como a palavra-chave ou a pergunta-chave ou alguma coisa que você fale que o cara não pode deixar de faltar? Eu acho que é não só trazer a opinião, mas para você, o que seria o processo ideal? Perfeito. Então, é muito, como a gente estava falando, né?
A gente sempre vai receber críticas, a gente sempre vai receber. Não dá para ser perfeito, né, gente? Seres humanos. Mas sempre alguém vai. Cada um tem o seu processo ideal, né? Então, para você, o que seria o processo ideal? E aí depende do que você está oferecendo, depende do produto que você está tendo. E ter essa percepção de ler aquilo com carinho e com calma, né? Para Exato. ver o que é um processo ideal, porque às vezes realmente traz um valor muito grande, né? Que a gente que está dentro, muito imersa, não percebeu ainda, mas que a pessoa que está nos consumindo ou nos usando vai trazer. Fechou com chave de ouro. Muito Eu legal. não tenho nem o que acrescentar. Perfeito. É isso, gente. Hoje chegamos ao fim de mais um episódio. Eu acho que muito esclarecedor, com muitos insights positivos. Então, queria te agradecer, Ká, queria te agradecer, Dri. Obrigada pela presença. E vamos para o próximo, então. Tchau, gente. Obrigada, viu? Beijo.